Fala, torcida vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, direto de Paracambi, Rio de Janeiro, Paracambi, região sul do Rio de Janeiro, falando para todos os vascaínos Norte e Sul desse Brasil. Vamos falar de Vasco, vamos falar de muitas novidades, notícias que saíram aí durante o dia. Trouxe um vídeo mais cedo aqui, contando aqui a crônica, né, da coletiva do Fernando Diniz. Peço a vocês que dê uma moral, que dê um joinha ali. Pera aí que a câmera tá torta de novo, eu não consigo nunca ajeitar esta câmera. Só um minuto. Eu acho que agora sim. Então, pessoal, peço que dê uma moral aqui no canal. Dá uma olhadinha no vídeo lá embaixo lá que eu postei mais cedo. Ele tá um pouquinho grande, mas é um vídeo bem detalhado, falando a opinião ali sobre a coletiva do Fernando Diniz, né, do jogo de sábado. Eu sei que já passaram 2 dias, mas foi o tempo que eu tive. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas dá uma força lá, por favor. Só está com uma visualização só. Peço para vocês se inscreverem. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificação. Compartilha o vídeo, comenta, para engajar o canal, que é muito importante para a plataforma, para o YouTube entender que o canal tem repercussão, que o pessoal está assistindo o canal, que o pessoal está dando audiência para o canal Vascaíno Norte e Sul. Vamos de notícia aqui do Vasco da Gama, muitas notícias aqui que estão sendo faladas aí durante o dia. Primeiro falar aqui, gente, do Bruno Henrique, né? Que o julgamento ia acontecer hoje, e o primeiro juiz deu a favor do Bruno Henrique, e o segundo pediu vistas, né? Adiando o julgamento mais uma vez. Aí estão falando que vai ser ou para quinta, ou para sexta, ou para segunda que vem. Daqui a pouco vai ser, eles vão esperar o Brasileiro terminar, vai esperar a Libertadores terminar, para poder fazer o julgamento do Bruno Henrique, que é réu confesso. Todo mundo sabe que ele interferiu, que ele manipulou negócio de aposta de futebol, de resultado de aposta de futebol, passou para familiares, não tem que contestar, tem Polícia Federal envolvida no meio, mas a justiça do nosso país é essa porcaria que a gente conhece, né? Então, assim, não é por ser jogador do Flamengo, não é... Eu sei que tem uns flamenguistas aqui no grupo aqui, tem amigos meus flamenguistas também aqui, também no grupo não, no canal. E eu falo, podem falar à vontade aí, é bom aí que dá engajamento pro canal, comenta mesmo, compartilha aí o vídeo. Eu agradeço muito a colaboração também dos flamenguistas que estão aqui no canal, tá? Então, assim, não é por ser do Flamengo, Bruno Henrique, que eu tô falando isso. Poderia ser qualquer jogador, poderia ser jogador de qualquer time, que eu ia estar falando aqui a mesma coisa. A justiça desse país é podre. A justiça desse país, infelizmente, ela é podre, ela não funciona. Então, dito isso, vamos às informações do Vasco da Gama. Olha, como eu disse mais cedo, tá? Botafogo e Vasco negociam para o Vasco poder jogar no Newton Santos ano que vem, enquanto o São Januário estiver em reforma. Parece que o vínculo vai por 3 anos e o valor do aluguel vai chegar em torno de 250 mil por partida, segundo a matéria do GE. O Vasco aí procurando aí um estádio para poder mandar suas partidas, seus mandos de campo a partir do ano que vem, já que São Januário deve entrar em obras, né? A gente ainda não sabe qual será o mês, se vai ser logo no início do ano, se não vai ser. Eu já fui a São Januário contra a Juventude agora, justamente para garantir isso. Se der, talvez eu vou daqui para o final do Brasileiro, talvez eu vá em algum outro jogo aí, Mirassol, Inter. O Bruno lá, o meu amigo lá que vai comigo lá para São Januário, ele falou que se despedir de São Januário com derrota não é legal. E se eu não passar pela cirurgia, né, que eu tô com consulta marcada dia 17, se eu não tiver que operar agora, talvez dê para ir, quem sabe? Vamos ver, né? Bom, gente, vai entrar em funcionamento agora a partir do ano que vem, através do VAR, o impedimento semiautomático, tá? A nova tecnologia aí que a CBF está querendo implementar já para o brasileiro do ano que vem, a partir da primeira rodada do Brasileirão.
eles querem implementar aí o impedimento semiautomático para acabar com essa discussão de tá com uma perna na frente, tá com um cabelinho na frente, tá com o braço na frente, tá com outra coisa na frente ou atrás. Então aí fica a critério de vocês aí. Então, para acabar com isso daí, então eles vão implementar aí o VAR semiautomático a partir do ano que vem. Vamos ver se vai dar certo, espero que funcione, que acabe um pouco com essas injustiças que a gente vê no futebol e até mesmo, né, com a avaliação de arbitragem, o que o árbitro acha, o que não acha, o que o VAR acha, se tem que chamar, se não tem que chamar, pelo menos nessa questão aí do impedimento, isso deve melhorar. Eu espero que melhore. O tal critério do árbitro, né? O problema é o critério do árbitro, né? É isso que a problemática do futebol é essa. Olha, Tietê deve jogar de lateral direito contra o Grêmio, uma vez que Puma Rodrigues e PH foram convocados pelas suas respectivas seleções. No caso do PH, o Paulo Henrique, ele foi expulso contra o Juventude, ele já não jogaria naturalmente. E talvez Tietê seja improvisado na lateral direita do Vasco contra o Grêmio, jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão contra o Grêmio, que deve ser dia 19, se o Vasco não conseguir mudar a data para o dia 20, deve ser no dia 19, às 21h30. E eu quero ver esse Vasco com o Tietê na lateral direita. Olha, tá complicado o negócio, cara, tá? Essas 3 derrotas do Vasco aí no Rio de Janeiro, as últimas 3 derrotas, estão custando muito caro. O Richarlison deu uma declaração hoje, dizendo que com o time que o Vasco tem, é melhor ele lutar pela Sul-Americana do que pela Libertadores. Bom, pessoal, e aí, o que vocês acham? O Richarlison tem razão? O Richarlison não tem razão? Olha, muita gente aí, muito torcedor, vai ficar pé da vida aí com a declaração do Richarlison, porque acham aí uma maneira de menosprezar o Vasco, podem encarar isso como um menosprezo do comentarista, achando, como se ele estivesse dizendo que o Vasco é um time de porcaria, que não serve para nada. Mas a questão, gente, não é essa. A gente tem que ter os pés no chão, a gente tem que ser realista, a gente não pode também ser emocionado ao ponto de achar que o time do Vasco é uma maravilha. Teve aí uma crescente aí no Campeonato Brasileiro, evoluiu sim, Fernando Diniz deu um padrão de jogo, mas ao mesmo tempo que o Fernando Diniz dá um padrão de jogo para o time, ao mesmo tempo ele caga tudo e a gente vê o que a gente viu aí nas últimas 3 partidas pelo Brasileirão. Então, não é questão de o cara menosprezar o Vasco ou de não menosprezar, o cara falar de uma maneira que possa parecer menosprezo, não é questão disso. É questão de ser realista e ver que o Vasco não é esse time que está todo mundo achando. Na minha opinião, certas coisas acontecem para a gente cair na real. E foi o que eu falei. Se o Vasco não tiver um pensamento grande para a janela que vem, fazer contratações para a janela que vem, que vão realmente surtir efeito, que vai construir um plantel disposto a disputar qualquer competição, para que a gente vai disputar uma Libertadores? Visibilidade? Ok, beleza. Rentabilidade também, dinheiro que deve entrar? Seria interessante se o Vasco aí galgasse aí uma semifinal de uma Libertadores, até mesmo uma final, tivesse plantel para isso. Então, assim, vai depender muito do que a diretoria vai fazer. Mas apesar do pensamento do Richarlison, né? Uma matéria aqui do GE diz que o Vasco ainda tem chances de Libertadores, tá? Mesmo com 3 derrotas, 42 pontos, pode chegar a 57 no campeonato se ganhar todos os jogos daqui pro final. Mas é esse que é o problema, tá? O problema é o Vasco. O problema não é chegar aos 57 pontos. O problema é o Vasco chegar aos 57 pontos, né? Vencer as 5 que falta, né? Média para 67, 56,5 pontos. Então, quer dizer,
A média que o time tem entrado para uma pré-Libertadores ou para uma Libertadores é entre 57 o G7, entre 56,5 pontos, né? Então, se o Vasco conseguir ganhar essas 5 partidas, talvez ele tenha a chance, além de ter a possibilidade de abrir um G8 até um G9, para o Flamengo e o Palmeiras estarem na final da Libertadores e disputarem a final da Libertadores. Aí, de repente, daria para entrar até com 53 ou 54 pontos. Mas eu, na minha humilde opinião, eu acho muito difícil. Eu acho que a melhor maneira do Vasco entrar na Libertadores hoje é através da Copa do Brasil, sendo campeão da Copa do Brasil. Mas tem que voltar a jogar futebol, porque se não voltar a jogar futebol, meu amigo, não adianta nada. Em compensação, a chance de rebaixamento é nula. Projeção da UFMG junto ao GE. Aí a listagem aqui dos times aqui, de com porcentagem de rebaixamento baixo ou alto é a seguinte: o Sport está com 100%, já está rebaixado. Fortaleza 92,6 também já está praticamente rebaixado. Juventude vem na sequência com 76,8. Santos com 59,4. Olha só, hein? Preste bem atenção. O Santos vai cair de novo esse ano, tá? Futebol que ele está jogando, agora ele vai pegar o Palmeiras. Uma derrota para o Palmeiras, cara, pode decretar o rebaixamento do Santos aí na mesma hora. Não vai ter volta, não. Vitória 51,9%. Vitória ainda tem uma boa chance de escapar. O Inter com 16,9%. O Grêmio com 1,7%. O Ceará com 0,19%. O Corinthians com 0,19%. O Bragantino 0,18%. E o Vasco vem com 0,15% ainda de cair. Aí, por último, vem Atlético Mineiro com 0,009%. São Paulo também já descartado a possibilidade de ser rebaixado por 0,001. Esse é o percentual aí dos clubes aí ainda propensos aí podendo ser rebaixados, tá? Próximo jogo do Vasco, Grêmio na Arena do Grêmio, agora na outra quarta-feira, no dia 19, Bahia 23/11, fora de casa também. Inter, aqui em São Januário, 28/11. Mirassol, 3/12, também em São Januário. E Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, no dia 7/12. Posteriormente, as semifinais da Copa do Brasil com o Fluminense no dia 11 e no dia 14, pessoal. É isso aí. Será que dá para a gente ir para a Libertadores? Será que a gente consegue ir para a Libertadores? Será que uma vitória, pelo menos, para eliminar totalmente, né, o risco de rebaixamento seria fundamental, mas e aí? Mas e a Libertadores? Será que ainda dá? Eu, sinceramente, eu vou falar para vocês. Só se ganhar a Copa do Brasil. Só se ganhar a Copa do Brasil. Fora isso, esquece. Fora isso, pode esquecer totalmente, porque não tem condições. Trazer só uma notícia aqui. Tá rolando por aí na internet um meme do Fernando Diniz, né, do ciclo dele em cada time que ele passa. Então, o ciclo aqui é o seguinte. Primeiro ele assume um time desacreditado, que era o caso do Vasco. Depois o time começa a jogar bem nas primeiras rodadas, né? Vê se não tá igualzinho. Engrena 4 ou 5 vitórias consecutivas. Alguns erros começam a aparecer. O grupo se desgasta por causa do jeito explosivo. As atuações caem e cada substituição piora o jogo. Eu acho que a gente já está nessa fase, tá? E por último, acaba sendo demitido. Ou seja, tá faltando um pouquinho assim para o Diniz ser demitido do Vasco. Pela a sequência aí que a gente já tá tendo aí, ele como técnico do Vasco. Talvez aí ele seja demitido aí para o final do ano, para o início do ano que vem. A não ser se ele conseguir realmente a vaga na Libertadores com o título da Copa do Brasil. Então por hoje é isso, gente. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Dá essa força aí, compartilha, dá o seu like, se inscreve aí no canal, dá o joinha e conta aí com a tua visualização, com a tua força aí no canal. Saudações vascaínas, fique com Deus. Fui. Que seja vitória, Vascão.